Olá, bem-vindos ao Ambiente Legal. A desindustrialização da cidade abriu um espaço enorme para a indústria imobiliária. E a indústria busca atender uma demanda cada vez maior por habitação e, obviamente, um aumento em prol dos lucros do comércio, dos serviços, enfim, outras atividades que vão ocupando o mesmo espaço da antiga cidade. Essas atividades, ao mesmo tempo que revitalizam, enfrentam alterações ambientais que precisam ser necessariamente avaliadas. Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui um grande especialista, Sérgio Pascoal. Bem-vindo ao Ambiente Legal, Sérgio. Prazer em estar com vocês aqui, Fernando. Obrigado pelo convite. Obrigado, Sérgio. Sérgio, vamos começar pelo princípio, né? O que você entende hoje desse fenômeno da revitalização urbana e da indústria imobiliária, hein? Eu acho que São Paulo deu um exemplo. Como sempre, São Paulo saiu na frente, né? São Paulo, com a industrialização em desaceleração na capital, se viu com um passivo muito grande de grandes áreas desocupadas, verdadeiras áreas abandonadas, entremeadas no centro da cidade de São Paulo, nas suas margens. Enfim, São Paulo começou a ter áreas desertas. Não desertas no vazio, mas desertas com galpões, com áreas industriais antigas, com problemas de contaminação de toda sorte. E com isso nós tínhamos que tomar alguma atitude. E o mercado imobiliário se incumbiu e vem se incumbindo desta atitude. O processo de revitalização em São Paulo é algo que merece ser registrado. Nós tivemos, só nos últimos 5 anos, mais de 1.000 novos prédios residenciais construídos na região metropolitana de São Paulo, reurbanizando espaços antes praticamente abandonados, tornando esses espaços bonitos, esses espaços com empreendimentos imobiliários de alto padrão, enfim, dando à cidade uma nova cara. Eu acho que esse papel do setor imobiliário deveria ser melhor observado e ser premiado, né? Ao passo que não é isso sempre que acontece. É um setor que sofre muito, principalmente com questões ambientais, é visto às vezes como um vilão num processo em que ele, na verdade, tem sido, eu acho que um anjo, né? Porque o recurso que canalizou-se para essa área permitiu que São Paulo identificasse os seus problemas, né? Melhorou muito o diagnóstico de áreas contaminadas em São Paulo e permitiu que São Paulo pudesse recuperar espaços que não seriam recuperados se não fosse por essa... Agora, o que você tem em números em relação a esse fenômeno? Porque isso gera uma série de dados aí importantes, né, para que a gente possa ter na cabeça, né? Você colocou bem, Fernando, quando você deu início chamando o setor de indústria, né? Na verdade, o setor imobiliário tem uma representação muito forte na mão de obra da região metropolitana. Para que a gente tenha uma ideia, São Paulo, a região metropolitana de São Paulo, movimenta mais ou menos 13 bilhões de reais por ano, só com dívidas com áreas de condomínio, custos de 13 condomínio. bilhões? Bilhões, né? Sendo que desses 13 bilhões, 6 bilhões representam mão de obra e encargos, né? Então, isso é uma receita equivalente à receita de Curitiba, por exemplo, a receita de Porto Alegre. Então, só com a parte de condomínios, a mão de obra incidente nessas áreas representa um volume de recursos dessa magnitude. Então, é importante a gente ter essa noção, né? Nós temos aí uma Curitiba por ano, né, de volume, de riqueza gerada dentro da cidade de São Paulo, só por conta da indústria imobiliária, dos novos condomínios, né? Isso. Realmente são números impressionantes que o setor imobiliário apresentou nesses últimos anos, principalmente nessa última década, né? Sendo que a Grande São Paulo tinha aproximadamente 20 mil prédios, hoje conta com 21 mil prédios, ou seja, nesses últimos 5 anos, mil novos prédios foram inseridos na cidade. 1000 torres, praticamente. Não, 1000 condomínios. Condomínios, ou seja, são várias torres. São várias torres, isso. Agora, quer dizer, isso é praticamente uma outra cidade, né?
Se a gente for pensar nisso, é uma outra cidade. Né? A média de unidades dentro de um condomínio em São Paulo é por volta de 70 unidades. Né? Então, o volume de unidades tem crescido, né? E o crescimento desse número de unidades por condomínio se justifica pelo simples fato de que um prédio com poucas unidades tem um condomínio muito alto. Claro. Né? Então, você consegue diminuir o custo de moradia, a manutenção dessa moradia, conseguindo fazer grandes condomínios e se inserindo em grandes áreas. Esse foi o principal motivo alavancador da utilização de áreas industriais. Agora, de qualquer maneira, quando a gente fala de alavancar a ocupação das áreas industriais, nós temos dois fatores muito importantes. Primeiro, a indústria imobiliária agiu praticamente sozinha, porque se fosse esperar um apoio do setor público, não teria. Não. Aliás, pelo contrário, só teve obstáculo. Né? Falta planejamento, falta um plano diretor, que só, por exemplo, no caso de São Paulo, só está vindo agora. Né? Piorando. E cada vez pior. Né? Um zoneamento que, desculpem os telespectadores, é uma zona, né? Não resolve absolutamente nada. Né? Portanto, há efetivamente um trabalho na área privada muito maior, né? Por conta da ausência de poder público. Por outro lado, a ocupação dessas áreas, antigamente ocupadas por fábricas, causa um certo impacto ambiental. E o que é pior, acaba se encontrando o impacto ambiental deixado pelas fábricas. Né? Como é que é lidar isso hoje na cidade de São Paulo? Como é que está a situação da contaminação ou de você encontrar bairros consolidados com ruas pequenas e que de repente recebem um volume muito grande de unidades residenciais? Como você tem lidado com esses impactos ambientais no seu dia a dia de consultoria para o setor? Eu praticamente milito na área de avaliação de terrenos passivos ambientais nessas áreas. Como eu disse, os grandes condomínios necessitavam de grandes áreas. Essas grandes áreas na região metropolitana de São Paulo só se encontram em um lugar, nas áreas industriais. Né? Eram grandes blocos, grandes quarteirões, terrenos de 20, 30, 40, 50 mil metros quadrados. Né? E, em geral, essas áreas abrigaram indústrias, tinham passivos ambientais, e é nesse momento que entra o setor de consultoria no qual eu milito. Né? As incorporadoras fizeram esse papel importante, que foi dar valor para essas áreas. Eram áreas que estavam totalmente abandonadas, sem preço. Né? Eu me lembro que há 10 anos atrás o valor de um metro quadrado era mais ou menos 1/10 do que é hoje. Né? Nesses bairros, né? Dessas áreas. Né? Zona Sul de São Paulo, Zona Leste, né? Aquela região da Moca Central. Moca, né? Exatamente. As áreas antigas de São Paulo que abrigaram as indústrias de menor porte e as áreas do entorno que também abrigaram áreas de grande porte. E era uma degradação razoável, né? Sim, espaço sem nenhuma possibilidade de ser reinserido na malha urbana se não fosse pelo setor imobiliário. Né? Não há esforço público suficiente para reingressar essas áreas no tapete de São Paulo. Né? Para se fazer isso, teria necessário um processo de revitalização como que tem ocorrido. Leva a luz, né? Que às vezes falta, né? Luz é o caminho aberto para a criminalidade, né? Então, e mais do que isso, ocupa a infraestrutura que estava lá. Né? Uma grande indústria utilizava recursos, tanto água, esgoto, energia elétrica, e isso tudo estava praticamente implantado nessa região. Com a saída da indústria, a infraestrutura já existia. básica já tinha. Né? Então, o que basicamente faltou do poder público, e ele também não o fez, né, foi adequar um pouco mais o viário. Né? Nós tivemos, em algumas regiões, e temos hoje, alguns problemas sérios de viário. Né? Não é incomum você falar que pessoas às vezes ficam 15, 20 minutos dentro da garagem do seu prédio, sem poder sair do prédio. Dá para imaginar, quem está no interior, um congestionamento dentro de um prédio, acontece. É uma coisa... acontece. Não, e acontece isso em cidades da região metropolitana já. Não acontece só em São Paulo. Né? Se a gente vai para a região do ABC, tem alguns condomínios que a pessoa para sair de manhã do prédio demora às vezes 15, 20 minutos. Você tem que saber sair com antecedência para poder sair do próprio condomínio. Isso me remonta uma vez um amigo que dizia que o pai dele era um general muito rígido e era, na verdade, o segundo marido da esposa. E ele queria tomar banho primeiro. E o meu amigo acordava cedo para tomar banho, quando chegava lá o general estava tomando banho. Aí no dia seguinte ele acordava mais cedo. Aí o general, no dia seguinte, acordava mais cedo.
Chegou uma data que eles estavam acordando às 4 da manhã. Para poder saber que chegava antes. Isso vai começando a acontecer. E gera atrito, né? Essa é a grande verdade, né? Você precisa ter hoje um nível de disciplinamento maior até para poder lidar com essas questões, né? Então, aí é uma gestão ambiental da construção para fora, para o bairro, e uma gestão ambiental da construção para dentro. Né? Para o empresário construtor, né, a visão desse todo é difícil para ele, né? Porque praticamente incentivo não existe. O valor dos imóveis, como eu disse, se alavancou de uma forma que chegaram a valores quase descomunais, né? Esse papel de articular o todo deveria ser o papel do Estado. Mas o Estado, como você colocou, seria responsável pela execução de um plano diretor. Um plano diretor que se pelo menos escutasse as partes, né? E o que a gente percebe é que o plano diretor de São Paulo, que está começando a vigir agora, né? Que sequer a prefeitura sabe como fazer funcionar esse plano, né? Deixou o setor imobiliário numa situação muito delicada. E o mais triste é que, além de não saber o que fazer com o plano, está enfaixando o plano com faixa de ônibus, faixa de ciclovia, né? São 40 mil vagas de automóveis que vão ser suprimidas em pouco mais de um ano por conta de uma ciclofaixa sem qualquer planejamento, né? Eu fico imaginando, se você tem uma rua onde você instala lá um grande condomínio que já sofre o problema do congestionamento interno para poder sair e entrar, né? E ainda por cima o indivíduo, quando sai para a rua, ainda vê uma ciclofaixa tomando metade dela. E uma faixa de ônibus do lado. Não é? E uma faixa de ônibus, quer dizer, nós estamos chegando à beira de um caos. É verdade. Engenharia de tráfego em São Paulo é uma coisa que não existe, né? A gente observa isso em todas as esquinas que a gente atravessa, né? Você sai com o seu veículo, na primeira esquina você para do farol vermelho, aguarda o farol vermelho abrir, vai para a próxima esquina e o farol está vermelho. E vai para a próxima esquina e o farol está vermelho, né? Isso demonstra com clareza, né, o grau baixíssimo que nós temos de engenharia de tráfego na cidade, né? Uma cidade desse tamanho não pode sobreviver sem uma engenharia de tráfego, sem equipamentos modernos de sinalização, né, semaforização adequada, né? Nós temos problema sério com a frota. Eu me lembro que nos idos de 98, quando a gente estava na Operação Rodízio, eu fui um dos coordenadores da Operação Rodízio, nós nos deparávamos com uma frota, quase que metade da frota do estado de São Paulo é irregular, né? Então, nós temos, imaginar que 50% da frota de São Paulo é irregular, nós estamos falando de alguns milhões de carros rodando em São Paulo sem estar com seu licenciamento em dia, sem estar com condições mínimas de circulação, e isso traz mais problemas para a cidade, né? Então, além da falta de engenharia que nós temos com relação à própria logística do trânsito de São Paulo, nós temos um problema agregado, que é a utilização de veículos irregulares em São Paulo, circulando por toda a sorte da cidade, trazendo todo tipo de problema. Quer dizer, uma frota fantasma, além da frota formalizada, você ainda tem uma frota que necessita ser revitalizada, assim como o meio ambiente urbano está sendo pela área imobiliária, né? Pior que fantasma, Fernando, porque o fantasma é aquilo que a gente não vê. E quando você tem um número, você tem um número e enxerga ele todo dia, ele não é um fantasma. Na verdade, ele está à margem do poder. É verdade. Né? O poder tolera esse veículo, né? Eu dizia que quando a gente queria fazer o processo de fiscalização veicular, a primeira coisa que eu dizia era o seguinte: nós só podemos fazer um processo de fiscalização de regularidade veicular se nós tivermos um processo muito rápido de prensagem veicular, né? Se nós não tirarmos os carros irregulares da rua com muita rapidez, em 2 minutos eu encho um pátio. Né? E nós vamos continuar essa conversa logo após o nosso intervalo. A qualquer hora, a lazer ou a trabalho, os encontros no Bar Moema são regados a variado cardápio de petiscos e drinks, servidos com excelência no atendimento. Com amplo espaço e vários ambientes, o lugar é opção para as suas refeições, eventos e happy hour. Olá de novo, voltamos ao nosso programa Ambiente Legal. Você pode nos assistir pelo site da tvexito.com.br ou no portal Ambiente Legal, ambientelegal.com.br.
Estamos aqui no nosso Bar Moema, por isso esse ambiente de bar, esse barulhinho do fundo que vocês ouvem, né? Nesse bate-papo com o nosso amigo Sérgio Pascoal, que estava nos falando aí sobre a questão do impacto de tráfego hoje, né? Que é muito grande, a poluição ocasionada também na cidade por esses veículos mais antigos, né? E isso somado ao estreitamento das vias por conta da revitalização imobiliária e do adensamento urbano, né? Mas, Sérgio, vou aproveitar a sua experiência como gestor ambiental, que você foi na Secretaria do Meio Ambiente, você tem um histórico grande nessa área, né? Como você hoje vê essa questão da gestão, né? Não só no impacto de vizinhança, você falou na área de tráfego, mas com referência efetivamente às construções. Como é que está sendo hoje o gerenciamento ambiental das construções? Digo, resíduos que gera e muito, né? A questão principalmente dos inertes, né? Do entulho, né? E a melhoria da qualidade, né? Ambiental do processo como um todo, né? Das emissões, gasto de água e energia. Então, Fernando... Melhorou? Não. Eu acho que o setor imobiliário, no que se refere ao papel dele, ele sim tem buscado tecnologia, tem buscado modernidade, economia de energia, enfim, esse setor, até por uma questão de competitividade, ele busca esse avanço, essa novidade, né? Agora o setor público não, o setor público tem sido pouco presente, né? No sentido de ajudar, vamos dizer assim, a sociedade a dar um caminho melhor para as coisas, né? Em que pese o empenho de algumas pessoas com relação à tentativa de agilizar um pouco o processo de licenciamento para essa revitalização, nós nos deparamos ainda com problemas muito sérios, né? Se você quiser hoje descartar um resíduo perigoso, né, você tem que passar por uma verdadeira romaria de processo, né? Então você vai gastar 60, 90 dias para se desfazer de um resíduo que você tem lá no seu terreno e precisa se jogar fora, né? Então, quando a gente se dá conta de que tem muita gente jogando coisa em lugar que não deve, a gente tem que ter presente o seguinte: toda vez que o Estado não facilitar o caminho para a pessoa jogar no lugar mais certo, mais correto, né, ele vai favorecer o desvio desse resíduo para um lugar errado. Eu imagino. E o que é pior, isso acaba estimulando as construções clandestinas, né? O trabalho feito ao largo da lei, né? Mesmo porque também as autoridades competentes, elas mesmas não se definem, né? Por exemplo, gestão ambiental de município é uma ficção, né? Com relação aí a essa questão, o licenciamento ambiental especificamente das construções pelos municípios, é praticamente inexistente, né? O licenciamento ambiental hoje, ele se dá de forma meio setorizada, né? Se olha a questão do verde dentro de um imóvel, se olha a questão da ocupação, se olha a questão da contaminação. Então são blocos estanques onde você não olha esse todo, né, como um impacto, né? E você fica tentando sanear de forma isolada cada um desses problemas, né? A própria questão do trânsito, dependendo do tamanho, do porte do empreendimento, você também vai passar pela Secretaria de Transportes para dar uma aprovação com relação ao fluxo seu de veículos. No caso de São Paulo, tem que ter um relatório da Companhia de Engenharia de Tráfego. Só que você se depara com a seguinte situação: em geral, as vias de São Paulo estão saturadas. Então, como você toma a decisão, qual é o incremento permitido numa via saturada? Aumentar o estacionamento. Zero, não dá. Não dá. Né? Então você é obrigado a administrar, na verdade, um caos, né? Um problema crônico, né? E não obstante, muitas das vezes você se depara com pessoas com ideias brilhantes. Vou acabar com os estacionamentos da cidade, né? Eu quero tirar todo o estacionamento da cidade porque lá na Europa eu vejo que funciona tão bem, né? Eles só se esquecem que na Europa tem outros meios de transporte, né? E que aqui nós não temos. Vai para Manhattan e acha que é ótimo não ter carro circulando ali, né? Porque não tem estacionamento. E que São Paulo tem 70 quilômetros de extensão por 30 de largura, né? É uma cidade que é de uma dimensão absurda. Nós temos pontos, estações de metrô que a gente conta na mão. Então, com certeza, numa cidade de 70 quilômetros por 30, elas não estão tão próximas. Não, e estações seletivas, elas não estão tão próximas. Estações que evitam bairros mais chiques
para que a população não chegue até lá, né? Você consegue botar uma estação distante 1.500 metros de outra, né? Para não passar pelo bairro chique, né? E aí com isso você impossibilita que essas pessoas possam se utilizar desses transportes, né? Então, o modal de transporte nosso, né, é muito mal articulado, né? E a necessidade de se utilizar do veículo não é um luxo, né? Na verdade, é quase que um lixo, vamos dizer assim, porque eu sou obrigado a me colocar no meio da cidade, né, a toda sorte de problema, com risco até pessoal, né, por um motoqueiro, por um assaltante, enfim, por todo tipo de meliante que a gente às vezes encontra pela rua. E para quê? Para poder me deslocar de um ponto ao outro que eu poderia me deslocar com o transporte público. E o que a gente também percebe do poder público? Nós não vemos no poder público uma lógica de adequar o problema de transporte. Você não vê uma grande estação de metrô associada a um grande estacionamento, né? Você não tem onde deixar o seu carro e a partir daquele momento se deslocar em frente. A intermodalidade ainda é ficção, sim, né? Ficção, essa é a grande verdade. A cidade ela parece com blocos estanques, né? Você não tem uma cidade com uma dinâmica, né? A cidade vai se resolvendo por partes. E como é que você tem visto a articulação do setor imobiliário em relação a isso? Porque, infelizmente, o nosso governo ele não age, ele reage. Para que ele possa reagir, é necessário haver uma mobilização. Eu me lembro de uma específica, que era com referência à questão do transporte de resíduos das construções civis dentro da cidade de São Paulo. Há pouco tempo atrás, causou uma certa reação. Agora está se pensando aí em alterar a legislação estadual para poder ter um maior controle sobre os resíduos que transitam. Um exemplo principal nosso aí é o caso do campus da Universidade de São Paulo, quer dizer, recebeu 6.000 caminhões ali, sem se saber, entre aspas, né, a origem, né, da onde veio aqueles resíduos que foram ali depositados, que é gravíssimo, né? Mas o que o setor tem feito? Você que faz a consultoria para o setor. Então, na verdade, isso aí remonta ao problema que nós colocamos no início, né? Quando você cria dificuldades no processo administrativo, você gera sempre facilidades em outros mecanismos e outros mecanismos de ação, né? É impossível sair 6.000 toneladas de resíduo de um lugar para o outro e ninguém saber que chegou lá e ninguém saber que saiu de lá, né? Então, o que falta aí, por óbvio... Além da moralidade. Mas na falta da moralidade você tem que ter um controle, né? Porque aí você tem condições de detectar a falta da moralidade. Falta uma coisa muito simples: amarrar uma ponta que gera, com a ponta que transporta e com a ponta que recebe, né? Se você tiver essas três partes amarradas, é impossível que um resíduo saia de um lugar e não chegue ao destino final. Porque o destino final, basta o destino final comunicar para o órgão ambiental e a ponta comunicar para o órgão ambiental. Então, se cada um deles comunicar que vai enviar e o outro comunicar que recebeu, o que não tiver essa comunicação está irregular. Isso é uma bits, né? Isso está irregular, exatamente. Tem que fechar ao final da sua obra, exatamente, você tem que apresentar esta informação. Eu mandei tanto para cá e eu vou confirmar se esse aqui recebeu tanto aqui. Agora, para a gente concluir, olhando para trás, né, e verificando a situação atual, melhorou ou piorou? Eu acho que melhorou muito, né? Eu acho que São Paulo, até os anos 80, era a cidade industrial, né? A São Paulo de hoje passou por uma fase de São Paulo abandonada, não sabia bem qual era o seu norte, vocacionou-se para a área de serviços de forma muito forte, até pela própria dinâmica da cidade, e hoje revitalizando-se para ocupar esses espaços que a indústria deixou, né? Voltado ao setor, tanto o setor de serviços, como o setor comercial e também a reurbanização com a construção de apartamentos residenciais. Eu acho que isso é o novo de São Paulo. A gente olha para a cidade de São Paulo e vê que é uma cidade moderna, né? Diferente de nossos amigos vizinhos aqui do nosso Cone Sul aqui, que a gente visita e não vê nada de novo. Pelo menos ali. São Paulo a gente vê muita coisa nova, a gente vê uma coisa parecida com o que a gente vê na Espanha, com o que a gente vê nos Estados Unidos, enfim, tem muita grua na rua, quer dizer, nós estamos em processo de
reurbanização acentuada. Bom, ainda mais esse ritmo de uma Curitiba por ano, nós vamos longe, né? Exatamente. Sérgio, muito obrigado, viu, pela sua presença, Obrigado por esse você. bate-papo aqui em nosso bar, né? Obrigado a você, No Ambiente Legal. E até a próxima, meus amigos.